pessoal, nesse vídeo eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a medicina vibracional, né? E gostaria de fazer usar o exemplo, né, bem prático com o que aconteceu comigo, né, esses últimos dias. Eu tive, antes do meu aniversário, né, que foi agora dia 24, eu até comentei, né, nos vídeos anteriores, né, comecei a pensar muito e sabe quando você entra naquele estado um pouco mais um pouco de ansiedade, né, e querer as coisas para ontem, todas essas coisas. E aí meu estado vibracional foi para baixo, né? E aí depois do dia 24 comecei a ter um pouquinho de sintoma de gripe, né? E continua, né? Depois do dia 24 eu fui decaindo um pouco e assim o sistema imune, né, baixou e literalmente eu me lasquei, né? Me ferrei. E aí eu tirei uma reflexão disso, né? Que inclusive às vezes eu conversando assim com a minha mãe, ela sempre tem essa, de vez em quando ela comenta, né, que, por exemplo, você ter ansiedade pela vida, o máximo que você pode conseguir é às vezes até sair antes dela, né? Parece uma coisa meio, sei lá, forte assim, mas é a realidade, né? Então, e depois, né, bem antes eu já comecei a ter essa questão de pesquisar nessa medicina vibracional. Como eu já comentei em outros vídeos, eu sempre pesquisei essa questão de recursos naturais, né, para curar doença, vibração, todas essas coisas. E aí a gente tem um monte de exemplo, né, de pessoas que têm saúde e pessoas que se enfermam, né, pelo estado emocional. Meu exemplo agora é de pegar essa gripe e ficar vários dias, já passando mais de semana aí, ferrado, e te prejudica, né, você não produz muito, atrapalha a sua qualidade por estado vibracional, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muita atenção, né? E assim, a reflexão que eu faço, quando a gente tem um estado vibracional alto, você tem boa saúde, você tem boas interações, você cria uma sincronia, né, de acontecimentos, as coisas ficam boas, né? Então a gente tem que procurar ir por esse caminho sempre, de tá numa vibração alta, procurar transbordar isso, né, na prática. E, e eu estava lembrando também dessa questão, né, de, por exemplo, você vê que tem pessoas relatos de pessoas com câncer, com às vezes até lesão na coluna, e improváveis, né, pela ciência, a pessoa imagina uma coisa, começa a vibrar diferente e é curada, né, sem explicação nenhuma. Então, assim, outra reflexão que eu faço é que a gente está muito. Tem um campo de conhecimento que está um pouco ainda. Como se diz? Esse sistema, né, que a gente vive você pode ver que é defasado, né? E assim, quando você entende realmente os caminhos, né, para ter saúde de verdade e sai desse ciclo, você só ganha, né? Então assim, quanto menos mais você aprender de fato como ter saúde, como ter uma boa alimentação, vibrar bem, não depender de medicação que são tóxicos, né? Te intoxica o corpo não sabe o que fazer com aquelas substâncias. Fora isso, tem um mercado por trás disso que gira muito dinheiro e tudo com base em interesse, né, comercial. Então não tem nada de altruísmo, de querer te passar saúde. É simplesmente uma coisa de literalmente um negócio, né? Então, assim, quanto mais fora disso e mais luz a gente tiver, melhor. E esse momento de crise, muitas pessoas acreditam, né, que a gente está no período de transição, que o ser humano está acordando. E cada vez mais eu tenho mais forte isso daí na minha concepção. Quanto mais desligado você está do sistema, melhor. Vai ser melhor, você ganha mais, você tem mais qualidade de vida, você vai começar a ter mais domínio do tempo e tudo mais, né? Então, essa a,
a reflexão de hoje, né, a respeito dessa questão de vibrar, de procurar ter mais luz, de viver fora, né, tentar o máximo possível se desligar desse sistema que a gente vive, que você vê que não tem muita coisa que tá fora, né, de prumo, que precisa ser melhorado. Então, assim, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, na medida do possível que você consiga, é uma boa estratégia, né? Ter uma vida mais livre, né? Desse padrão que esse sistema que a gente vive passa pra gente. Então, essa é uma expansão de consciência, né? Que cada um tem seu tempo, mas você pode ver que muitos, às vezes tem alguns que não chegam nisso, e muitos chegam cedo, outros demoram mais um pouco, é relativo, né? Então, assim, no caminho de cada um, que todos possamos, né, ter cada vez mais luz, mais discernimento, mais sabedoria para viver, que isso aí que no final das contas faz a diferença, né? Então, é basicamente isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui e deixo essa reflexão, né, que serve muito para mim e para as pessoas também que às vezes pode estar passando por uma situação similar, que a gente possa ter esse discernimento, essa tranquilidade, esse equilíbrio, né, de saber lidar com as situações e resolver de forma inteligente, de forma calma. Então é isso, né? Vou finalizando o vídeo, até o próximo vídeo.